Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer esse porta-copos. Eu confeccionei ele com barbante número fio 6. Utilizei também cola pano, isqueiro, agulha 3,5 milímetros, tesoura e utilizei também a agulha de tapeceiro. Lembrando que a agulha de tapeceiro ela é opcional, você consegue fazer os arremates com a própria agulha de crochê. E usei esse fio similar ao fio Encanto, não me recordo o nome dele, mas ele é similar ao fio Encanto da Círculo, para dar aquele tom dourado na peça, para fazer essa volta aqui. A peça ficou medindo aproximadamente, deixa eu ver aqui, de um picô a outro, 19 centímetros, de um picô a outro. Ficou um tamanho bom, acredito. Consigo colocar a minha caneca aqui, de modo que o centro da caneca cobriu certinho. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui deu certinho. E aí aqui fica como detalhe, ok? É uma aula curta, não vai demorar muito, usa pouco material, então dá para fazer vários se vocês começarem do zero, utilizando barbante fio 6, da marca que vocês quiserem, desde que seja o fio 6. Então, assim, fica uma aula rápida, fácil. Se vocês pegarem o jeito, dá para fazer vários desse modelo no dia, vários. Dá para fazer até um jogo de porta-copo completo no dia, ou jogo de chá. Dá para fazer um jogo por dia, tranquilamente. Então, eu espero que vocês gostem, sem muito enrolação. Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e vamos para nossa videoaula, que tá facinha para vocês. Vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico. Prendo o anel, ok? Subo 2 correntes. Vou fazer mais uma correntinha de separação. E dentro do anel, eu vou fazer, contando com essas correntinhas que nós subimos, 12 pontos altos. Então, é a correntinha que a gente subiu, mais 11 pontos altos, porém, esses pontos altos serão separados por uma correntinha. Então, aqui no caso, eu já fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. E essa vai ser a sequência até a gente completar 12 pontos altos dentro do nosso anel mágico. Eu vou fazer os meus 12 e eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, fiz 12 pontos altos. Não pode esquecer de fazer a última correntinha. Aqui eu também não posso esquecer que nós temos uma correntinha de separação. Então, nós vamos vir aqui no nosso ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Puxa aqui o fio de trás, que depois nós vamos arrematar, não tem problema agora de deixar ele assim. E para nossa segunda carreira, nós vamos subir 2 correntinhas. E na primeira correntinha de espaço, nós vamos fazer 2 meios pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer, é no espaço. Então, nós vamos fazer um meio ponto alto e mais um. Então, nós fizemos 2.
No próximo ponto alto da base, nós vamos fazer apenas um meio ponto alto. Aqui, lacei e puxei tudo de uma vez só. Aqui no próximo espaço, 2 meios pontos altos. Então, aqui, puxo tudo de uma vez só. E de novo no mesmo espaço, laço, busco o fio e passo tudo de uma vez só. Na próxima correntinha, apenas um. Ou seja, em cada ponto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto e em cada espaço, nós vamos fazer 2 meios pontos altos. Essa é a sequência da nossa segunda carreira. Eu vou fazer aqui, finalizando, eu volto para mostrar para vocês como que ficou a nossa segunda carreira, como que a gente vai fechar e prosseguir para a próxima carreira. Finalizei aqui a nossa segunda carreira, então tem que ter no total aqui de 36 meios pontos altos, 36. Nós vamos fechar então aqui com um ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntinhas. E essa nossa próxima sequência vai ser parecida com a segunda. O que que vai acontecer? Aqui nós já temos o primeiro ponto. No próximo ponto da base, nós vamos fazer também meio ponto alto. Ó, puxo tudo de uma vez só. E no terceiro ponto da base, nós vamos fazer 2 meios pontos altos. 1 e 2. No próximo, a gente faz um meio ponto alto. No segundo, um meio ponto alto. E no terceiro, 2 meios pontos altos. Então, sempre vai ser essa sequência aqui na terceira carreira. Um sozinho, 2 sozinho, no terceiro, 2 meios pontos altos. Depois, de novo, um meio ponto alto sozinho, outro meio ponto alto sozinho, e no terceiro, 2 meios pontos altos juntos, ok? No final aqui, eu vou fazer a conta para vocês de quantos pontos nós tivemos, porque tem que ter o ponto certinho para a gente seguir para a próxima carreira, porque senão não vai dar, o ponto não vai bater, o desenho depois não vai bater, e daí tem que desmanchar e fazer tudo de novo. Então, sempre contar certinho aqui a quantidade, ou seja, a gente vai ter 36 mais 12, que é 48 pontos, mas eu vou voltar aqui para vocês para a gente dar continuidade. Fizemos, então, aqui a primeira parte, né, a da base do nosso porta-copo. No total aqui, com essa sequência, eu fiquei com 48 pontos, então 48 meio pontos altos. Vou fechar aqui o nosso com ponto baixíssimo. E aí, a gente pode aqui arrematar o fio, pra gente começar aqui, que eu vou fazer uma troca. Mas se você quiser fazer esse trabalho tudo de uma cor só, pode fazer, porque ele também fica muito bonito de uma cor só. Aqui eu vou fazer a troca de cor. Cortei meu fio aqui. Eu vou fazer a próxima sequência, a próxima carreira aqui, com o verde mescla. Como eu quero fazer no sentido de uma flor, por isso que eu estou usando verde, mas vocês podem usar outras cores também, vai da imaginação e da criatividade de vocês. E por que que eu também pedi para prestar atenção nos pontos? Porque a próxima carreira, ela é múltipla de 3, e além de ser múltiplo de 3, ela vai ter os espaços, né, que vão ter aqui de separação dos pontos, e esses espaços, eles precisam ser número ímpar. Então, assim, eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Prendi já aqui o meu fio na peça. Eu subi, além de ter,
né? Na hora que eu prendi, eu subi mais 2 correntes. Então, agora eu vou laçar. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Vou fazer 2 correntes, vou pular um ponto da base, vou para o próximo e vou fazer meio ponto alto. Então, aqui eu tenho que puxar ele inteiro. Laço o fio, no meu próximo, vou fazer aqui meio ponto alto. 2 correntes, pulo um da base, no próximo, meio ponto alto. Essa vai ser a nossa sequência dessa carreira. Então, assim, nós vamos fazer 2 meio ponto alto, 2 correntes de separação, pula um ponto da base e continua o mesmo motivo. 2 meio ponto alto, 2 correntes, pula um da base, no próximo 2, e assim a gente vai seguir essa sequência até o final dessa carreira. Lembrando que eu disse que precisava ser múltiplos de 3, né? Porque aqui é 2 mais 1. E no final, quando a gente fizer toda a volta, esse número precisa ser par, né? A quantidade de espaço precisa ser par. Eu vou fazer aqui a minha volta inteira e eu volto para mostrar para vocês como que ficou e a quantidade de espaços, a quantidade de separação que nós fizemos. E aqui eu finalizei, então, a nossa carreira. Aqui, então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 conjuntinhos de 2 meio pontos altos. Então, no total, a gente vai ter praticamente a mesma quantidade de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 espaços. Que no total, né, 16 é um número par. Então, dá pra gente seguir para nossa próxima carreira. Se por um acaso aconteceu alguma coisa na sua peça e ela não finalizou aqui, dando os espaços certinhos de 2 mais 1, né, que é os 3 pontos aqui, os 3 espaços, ou se deu uma quantidade menor ou maior aqui, né, do conjunto, precisa desmanchar e fazer de novo, né, porque senão o próximo ponto ele não vai bater, o desenho final dele não vai casar, e daí vocês vão ter que desmanchar e localizar o erro. Então, eu já informo aqui para não chegar mais para frente e descobrir que não vai dar certo. Então, aqui precisa ser uma quantidade par, ok? Então, eu arrematei o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca da cor. Vou usar esse tom amarelo. Já prendi o meu fio no primeiro espaço. Na verdade, vocês podem prender no espaço que vocês quiserem iniciar, tanto faz. Então, eu escolhi aqui o espaço do qual eu queria iniciar. Prendi o fio e aqui eu vou fazer, depois de preso, 2 correntinhas, mais uma corrente de separação, laço o meu fio e vou fazer meio ponto alto. Deu para perceber que só aqui nós fizemos ponto alto. As demais carreiras todas até o final serão meio ponto alto, que é para dar um tamanho assim legal para o porta-copo, porque se nós fizermos tudo de ponto alto, vai ficar muito grande e aí não fica legal. Então, aqui eu fiz meio ponto alto, vou fazer 2 correntes, laço, e no próximo espaço aqui de separação dos nossos 2 pontos, meio pontos altos, no próximo, nós vamos fazer meio ponto alto, 1, 2
3 correntes e no mesmo espaço, meio ponto alto. 2 correntes, no próximo espaço, meio ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço, meio ponto alto. 2 correntes, no próximo espaço, meio ponto alto, uma, 2, 3 correntinhas e no mesmo espaço, meio ponto alto. Então, essa vai ser a nossa sequência da próxima carreira. Então, aqui nós iniciamos subindo 2 correntinhas, mais uma correntinha de separação, meio ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço, meio ponto alto. 3 correntinhas, meio ponto alto. 2 correntinhas de separação, no próximo, meio ponto alto. Uma correntinha, meio ponto alto. Então, assim, toda vez que for para separar aqui dos pontos da base, são 2 correntinhas de separação. E cada vez que for dentro dos vãos, um sempre vai ser separado com uma correntinha e o próximo com 3. Uma correntinha e o próximo com 3. E isso vai ser até o final. Então, se aqui nós começamos com a separação de apenas uma correntinha, esse último espaço de separação precisa finalizar com 3 correntinhas no meio aqui, então, de separação dentro. Então, ele vai terminar como se fosse igual esse. Então, aqui precisa ser meio ponto alto, 3 correntinhas e meio ponto alto. Se não fechar aqui com esse esquema, você vai ter que visualizar porque em algum desses daqui do meio você fez alguma coisa errada, né? Vai olhar todos esses que você fez e vai ver se está seguindo a sequência correta. Porque se seguiu a sequência correta, ele vai fechar certinho, vai casar certinho aqui no final. Eu vou fazer o meu e volto aqui para vocês. Fiz a minha sequência, então aqui bateu certinho. Meu último foi com 3 correntinhas de separação aqui. E para fechar a nossa carreira, já fiz as 2 correntinhas de separação. Então, eu lembro que aqui eu tenho uma correntinha no meio. E venho aqui e fecho na próxima. Ok. Com ponto baixíssimo. Fechado. Eu vou correr agora meu ponto aqui para dentro desse espaço, desse nosso primeiro espaço. Fiz aqui um ponto baixíssimo. E nesse mesmo espaço eu vou inserir de novo e vou fazer aqui um ponto baixo. Não um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Esse aqui é a nossa separação. Vou fazer 2 correntes, laço o meu fio e aqui no próximo espaço eu vou fazer aqui dentro 7 meios pontos altos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz então aqui dentro 7 meios pontos altos. Faço 2 correntes. E no meu próximo espaço aqui, onde a gente tem só aquela uma correntinha de separação, a gente prende com um ponto baixo. 2 correntes, laço meu fio e no próximo espaço vou fazer aqui 7 meio pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, a gente empurra aqui um pouquinho, 5, 6,
e 7. Ficou assim, desse jeito. Ok? Vou fazer mais um aqui com vocês. 2 correntes de separação. 1, 2. Venho aqui no meu próximo aqui espaço, insiro e faço um ponto baixo, prendendo. 2 correntes, laço o meu fio e no próximo espaço aqui, que nós temos mais largo, 7 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa vai ser a nossa próxima sequência, então. Então, sempre vai ser assim, ó. Começamos prendendo aqui com um ponto baixíssimo. No próximo espaço, 7 meio ponto alto. 2 correntes, prende com um ponto baixo. 2 correntes, no próximo, 7 meio pontos altos. 2 correntes, no próximo, prende com ponto baixo. 2 correntes, no próximo, 7 meio pontos altos. E essa vai ser a nossa volta inteirinha. E eu vou fazer a minha, finalizando eu volto aqui para mostrar para vocês como que tá ficando a nossa peça. Finalizei, então, ela tá ficando dessa forma. Eu fiz aqui as 2 correntinhas de separação, vou vir aqui no meio, da onde a gente fez aquele ponto baixo, e vou fechar com ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Quem quiser finalizar nessa parte e arrematar o fio, pode fazer, porque também fica lindo e maravilhoso desse jeito. Mas aqui eu vou continuar, porque a gente vai fazer como se fosse do conjunto do outro jogo. Então, eu finalizei aqui. Nesse espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Eu vou meio que pular esse ponto aqui. No próximo espaço aqui do ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou contar 1. Vou no próximo, vou fazer 2. No próximo, 3. E aqui, nesse espaço, né, depois de eu ter feito 3, pulou o primeiro e fez 3. Aqui eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E aqui no pé, vocês podem ver que tem 2 alcinhas. Eu vou inserir a agulha na primeira alcinha. Vou inserir a agulha na segunda alcinha do pé. Vou buscar o meu fio, puxei e vou fazer um ponto baixo aqui também. Fazendo assim um ponto picô. Ok? Aqui eu fiz um ponto picô. Vou inserir aqui no meu próximo espaço. Vou fazer um ponto baixo. Aqui eu prendi meu ponto picô. E sigo fazendo ponto baixo também. No próximo ponto baixo, aqui eu finalizei, né, as casas. Aí aqui eu já vou chegar no vãozinho. Aqui eu faço 2 pontos baixos. Aqui eu não faço nada, eu pulo. E aqui nesse próximo espaço, 2 pontos baixos e a gente vai fazer a mesma coisa. A gente meio que pula isso aqui, ignora esse. Já entra aqui no próximo. Vai fazer 1 ponto baixo. 2 ponto baixo. 3 ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Vai lá no pezinho pra gente fazer o nosso ponto picô. Laço o fio. Fecha com ponto baixo. E vem aqui já pro próximo de novo. Aqui a gente põe um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Ok?
já cai aqui no espacinho de novo. 1, 2 ponto baixo. Pulo esse daqui, ignoro. Venho para o próximo espaço, faço 2 pontos baixos. Ignoro o primeiro ponto. Já venho aqui para o próximo. 1 ponto baixo. 2 ponto baixo. 3 ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho fazer o meu ponto picô. Fecho o ponto picô. Prendo aqui no próximo com ponto baixo. E de novo aqui, ponto baixo, ponto baixo. E é essa a sequência da nossa última carreira. É só isso que vai fazer. Tudo bem? Deixa eu focar aqui. Ele vai ficando assim. E ele vai ter esses pontinhos aqui do picô. Eu vou terminar de fazer o meu e eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou, porque essa é a nossa última carreira desse, e depois a gente vai fazer o detalhe dourado. Finalizei, então, aqui. Fiz os 2 últimos pontos baixos. E pra gente fechar a peça, agora é só a gente entrar aqui, onde a gente fez o ponto baixo da outra carreira. Finaliza com ponto baixíssimo. Eu tenho o costume de fazer mais uma correntinha. Corta o fio. Puxou. Só puxar aqui, ó, que ele não solta. Você pode tanto deixar a peça assim, dessa forma, e já arrematar, esconder os fios. Ou, que nem no caso agora, eu vou entrar aqui com o fio dourado para dar o efeito da peça. Para dar um detalhe na peça. Aqui eu já fiz o nozinho para prender o fio. Eu vou vir aqui na peça. Vou inserir em qualquer lugar aqui, mas desde que seja aqui entre uma carreira e a outra, nós vamos procurar aqui o ponto, né? A agulha saiu aqui atrás. Eu vou ajustar o ponto na agulha. Aqui, ajustei o ponto na agulha. Vou trazer esse ponto para frente. Vou tentar aqui focar. E agora eu vou pescando essa linha aqui atrás, né? Sempre como se fosse fazendo pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, vou pescar ela aqui atrás, sempre trazendo pra frente, ó. E trazendo pra dentro, como se fosse fazer correntinha. Então, vem aqui, não muito apertado, pra gente não enrugar a peça. Ok? E tomando cuidado pra não se perder, porque sempre tem que estar nas divisões. Às vezes você vai entrar, quando vai ver se já tá no ponto de cima, se não prestar atenção. Então, aqui, pesco o fio lá atrás, trago pra frente e passo dentro da argolinha. Pesco o fio, trago pra frente, passo dentro da argolinha. No próximo ponto, aqui, ó. Olha como é que tá ficando. Tá vendo? Aqui. E a gente vai continuar. Vai fazer isso a volta inteira. Aqui. Sem pressa. Quem tem mais habilidade consegue fazer com mais facilidade. Como eu tenho o costume de fazer perto do meu corpo, fazer assim um pouco longe para gravar, para mim, dá um pouco de trabalho. Mas quando eu faço assim, fora da mesa, eu consigo fazer rapidinho a peça. Então, quem tem habilidade consegue fazer. Quem não tem, vai apanhar um pouquinho, porque, né, tá aprendendo, mas com o tempo vai conseguir pegar e consegue fazer essa parte também rapidinho, com bastante facilidade. Eu vou fazer a minha peça aqui,
É a minha peça, vou fazer essa volta. Finalizando essa volta, eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Fiz aqui a volta inteira. Então, aqui eu vou fazer, onde eu comecei, nesse aqui, eu vou fazer aqui também. Vou inserir o fio, buscar aqui. Normal. E aqui eu vou puxar bastante meu fio. E aí, o que que eu faço? Eu tomo cuidado porque esse fio aqui, ele desfia muito fácil, muito fácil. Então, eu tomo cuidado na hora de cortar. Ó, tá vendo que ele já desfiou? Ó. Tá vendo, ó? Ele desfia. Eu venho com o isqueiro e eu queimo a pontinha aqui para ele não desfiar. Dá uma queimadinha aqui na ponta. Com muito cuidado. Na outra ponta também. Nas duas que você cortou. Aqui. Mais um pouquinho para eu ter certeza. Por quê? Porque na hora que eu for puxar ele aqui para trás, né, ele vai passar pelo ponto, aí a gente acaba puxando e ele acaba desfiando horrores. Aí a gente perde. Eu apanhei bastante até pegar o jeito de poder trabalhar com esse fio. Então, aqui, tirei a parte de trás, fiquei com essa parte aqui. Ó, tá com a pontinha dela queimada. E para eu finalizar, para fazer o acabamento, na parte da frente, eu uso uma agulha de tapeceiro. Insiro aqui o fio. Aqui. Eu vou vir aqui onde a gente iniciou. Vou inserir aqui a agulha. Esse primeiro ponto aqui. Ó, tá vendo? Deixa eu ver se consigo focar aqui. Vou passar aqui o fio, ó, como se eu estivesse costurando, com muito cuidado, porque por mais que tá queimadinha aqui a ponta, pode acontecer de desfiar. Então, com muito cuidado, aqui, passei. E aqui eu dou uma apertadinha. Volto aqui no primeiro e jogo lá pra trás. Ó, passo pra trás. E ele fica com o ponto assim. Tá vendo? Ó, nem dá pra perceber. E ele ficou aqui atrás. Aqui na parte de trás, como ele é um fio, como eu disse pra vocês, ele desfia e tudo mais, eu dou um pinguinho de cola, com cola pano mesmo. Eu dou um pinguinho de cola aqui. E dou os nozinhos. Como eu sou canhota, então, vem cá. Aqui. Dei o primeiro nó. Dou mais só um pinguinhozinho de cola. E dou mais um nó. Aqui. E deixo secar. Ok? Eu vou finalizar, arrematar aqui a peça e eu mostro para vocês agora a peça finalizada. E esse é o nosso porta-copo finalizado, bonitinho, com essas pontinhas aqui parecendo uma florzinha, uma estrela. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula, né? Uma aula curtinha, rápida, fácil de fazer, não tem nenhum segredo. Espero que vocês gostem, que se vocês ganhem
né, muitos pedidos, que vocês possam enfeitar a mesa de vocês para o final de ano, para qualquer festa, ou simplesmente para um chá da tarde, para chamar as amigas em casa, receber visitas. Vai deixar um charme e um toque a mais na mesa de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima videoaula. Tchau!